Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo. Só perde para os Estados Unidos e China. 9 em cada 10 presos vivem em unidades superlotadas. O ministro Raul Jungmann defendeu a humanização do sistema carcerário. Esse é o tema que será discutido pelos nossos convidados, os vereadores Renato Cinco e Otônio de Paula. Muito obrigado pela presença de vocês. Primeiro, a gente queria um raio-x em relação ao sistema carcerário. O que vocês já encontraram e qual que é a realidade que vocês esperam um dia que esse sistema chegue? Começando com o senhor. Olha, eu acho que a principal característica do nosso sistema carcerário, você já anunciou, né? É a superlotação. A gente tem um problema de superencarceramento, né? De hiperencarceramento. O Brasil ele não tem a terceira população do planeta, né? Ele tem a quinta população do planeta. Então ele está deslocado, né? Só uma análise bastante primária, né, já diz que a gente não está exatamente na posição em que estaríamos numa situação de normalidade. E os dois países que estão na nossa frente, os Estados Unidos e a China, também vivem uma situação de superlotação carcerária, né, com excesso de presos. Os Estados Unidos hoje passa de 2.500.000 presos no país. A gente está um pouco acima dos 700.000. Então, essa eu acho que é a principal característica e a que provoca as outras, né? Porque é insustentável um sistema prisional com tantos presos, né? Um sistema prisional que, na verdade, continua inchando, né? Esse aumento do aprisionamento ele vem ocorrendo ano a ano, né? Há 20 anos atrás a gente estaria falando de 50, 70 mil presos, se eu não me engano, agora já são 700.000. Então, eu acho que qualquer debate sobre o sistema penitenciário no Brasil tem que começar com a gente se perguntando por que o Brasil prende tanto, por que tem tantas pessoas presas no Brasil. O que está de errado no nosso país, o que está de errado no nosso sistema penal, né, para a gente viver essa situação da superpopulação. Porque construir mais presídios, né, tentar humanizar os presídios, aumentando o número de vagas, não vai funcionar enquanto esse hiperencarceramento continuar a operar. Vereador, como classificar o nosso sistema prisional? Sérgio, é um prazer estar aqui contigo, estar aqui com meu amigo vereador Renato Cinco. Darcy Ribeiro já foi um profeta, né? Mais do que um grande pedagogo, um grande mestre, ele foi também um profeta, quando ele disse à época, se nós não cuidarmos da educação e não construirmos mais escolas, daqui a 20 anos, nós teremos que obrigatoriamente construir mais presídios. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós temos um grande problema nesse país. A gente costuma tratar o problema, ou seja, depois da porta arrombada, a gente coloca o cadeado. Esse é um grande problema. A gente não trata a raiz desse assunto. E ainda que pareça que o início desta minha ponderação fique um pouco fora da curva, mas é necessário a gente falar de que talvez o nosso grande pecado nesse exato momento é estarmos preocupados, não que não deveríamos estar, com o sistema carcerário atual. Deveríamos estar? Sim, deveríamos estar. Mas muito mais preocupados como não lotar mais o sistema já sobrecarregado que nós temos. E aí passa por valores, passa pela educação, passa pelas nossas crianças, passa pela raiz do nosso problema. Essa é a raiz do nosso problema. Nós somos um país que rejeita essa educação fundamental, colocando ela de lado. Somos um país de profundas injustiças sociais e tudo isso vai se refletir nessa superlotação. Hoje, as penitenciárias são, sem dúvida alguma, uma grande, aliás, a maior faculdade do crime organizado nesse país. Está lá dentro. Vereador, caminhamos por uma situação cada vez mais degradante. A gente sabe que a taxa de presos sobe e o número de vagas é reduzido. Como que a gente vence esse desafio? Olha, eu acho que um bom caminho é a gente começar por uma reforma do Código Penal. Nosso Código Penal, ele prende pessoas, ele determina a prisão de pessoas que não são perigosas, né? Na verdade, muitos dos presos no Brasil são presos que ou cometeram
furto, né? Cometeram algum tipo de delito sem uso da violência ou traficaram drogas, né? E aí também, na maior parte dos casos, sem o recurso da violência. Então, eu acho que se a gente começasse, né, a modificar o sistema de penas e reduzindo as penas com restrição de liberdade àqueles que cometeram crimes violentos, eu acho que isso seria um passo bastante importante, né? Porque, inclusive, é interessante, né? A gente tem esse hiperencarceramento e, na outra ponta, a gente tem uma polícia que soluciona menos de 4% dos crimes de homicídio, a média nacional. Né? Então, não são os homicidas que estão superlotando as cadeias, já que os crimes de homicídio nem são solucionados. Né? Então, acho que uma primeira medida é inverter essas prioridades. Né? Vamos parar de prender a pessoa que comete o furto, vamos parar de prender a pessoa que vende droga para quem quis comprar. Né? E já acho que teria um efeito bastante significativo nessa questão da superlotação carcerária. Eu nem acho que a prisão vá funcionar, né, em algum momento. Parece que ela não é um equipamento que funciona muito, mesmo em outros países, né, com muito investimento. Você tem um alto índice de reincidência, né, o sistema prisional ele tem muitas dificuldades de funcionar mesmo em boas condições. Né? Mas eu acho que um primeiro passo é a gente brecar essa situação do hiperencarceramento e reverter isso. No caso das mulheres, por exemplo, cerca de 70% das prisioneiras do Brasil foram condenadas por tráfico de drogas. Né? Quase todas as mulheres condenadas por tráfico de drogas foram condenadas tentando introduzir drogas no sistema penitenciário para os seus maridos, para os seus irmãos, filhos. Né? Então, olha como é que a gente tem uma situação de hiperencarceramento feminino, né, em torno de um crime sem vítima. Né? Quem foi a vítima desse ato dessa mulher para, né, se retirar a liberdade dela? Então, acho que restringir as penas de prisões aos crimes violentos, eu acho que é um primeiro passo importante. Se a gente tem uma reincidência aí de 60% a 70%, e que já é um número bem expressivo, a humanização é uma saída, vereador? Se nós formos pensar que nós temos um sistema penitenciário que tem 40% dos seus internos sem ter sido plenamente julgados, ou seja, 40% estão lá dentro sem terem sido condenados. Parece uma loucura, mas é. Então, se você pegar e tirar 40% daqueles que não foram condenados, você já reduziu aí em 40%. É muita redução, não é? Então, aí já é um grande absurdo. Eu não concordo com meu amigo vereador Renato Cinco em muitos temas, não é? Mas um dos temas que a gente concorda, não é? E que eu tenho batido nessa tecla, é que o usuário de drogas não é traficante. Quem resolve problema de usuário de drogas não é a polícia. Quem resolve problema de usuário de drogas, quem faz uso de drogas, não é, de uma maneira irregular, exagerada, é o sistema público de saúde, é saúde pública, não é? Se você partir dessa ideia, você já reduz muita coisa. Porque tem muita gente lá dentro, certo, que foi preso porque é usuária e não porque é traficante, não é? Agora, sobre a questão da humanização que você disse, precisa. Só para você ter um dado da Fiocruz, 1 em cada 10 presos está com tuberculose. Outro dado, um preso tem 30 vezes mais chances de pegar uma doença do que qualquer pessoa livre aqui fora. Portanto, nós estamos falando de um sistema realmente que precisa passar por uma reformulação. Sobre a humanização, a gente fala mais um pouquinho aí depois, porque eu não concordo com o termo humanização dito pelo ministro Jungmann, não é? Porque eu entendo que o tema não é esse. O tema é, precisamos rever o nosso sistema carcerário, certo? Humanização dá a ideia de que não há nenhuma relação humana com quem está lá dentro. E o cara faz uma besteira aqui fora, ok? Ele tem lá dentro café
almoço, lanche da tarde e janta garantido. Ou seja, o que o governo não garante para um trabalhador aqui fora, desempregado, garante para um cara que está preso, não é? Quando ele chega lá dentro, a primeira pergunta que se faz a ele: pertencia a alguma facção, meu amigo? Sim, pertencia àquela. Então separa para ele não ficar na mesma facção. Isso é humanidade, pelo amor de Deus. Ele está preso, ele tem a garantia de que a família dele está recebendo um prolabore, não é de que ela está recebendo um salário, enquanto ele estiver preso. Isso não é um sistema humanizado? É. Agora precisa melhorar, não é? Então, porque quando se fala em humanizar, o sentimento é até glamuroso, mas a verdade é que as pessoas precisam compreender algo, claro, ressalvando tudo que Renato Cinco falou aqui sobre o hipercarceramento. Mas as pessoas precisam entender algo. Não quer ir para aquele inferno? Não faça besteira aqui fora. Anda certo aqui fora, que você não vai para aquele inferno, tá certo? Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema humanização do sistema carcerário. No bloco anterior, o vereador Otônio de Paula dava uma contextualização em relação ao conceito de humanização. Queria saber se o senhor concorda com essa visão, ou o senhor acredita que essa palavra pode ter um significado mais amplo? Olha, eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente do vereador a respeito das condições dos presídios, né? Eu acho que a gente tem, evidentemente, que situações diferentes, né? Presídios federais com nível de investimento e de respeito aos direitos do preso e outros presídios, né, que são verdadeiras barbáries. A gente viu, né, inclusive nos massacres no início do ano passado, né, revelando situações grotescas nos presídios brasileiros, né. Os presídios femininos, as mulheres denunciam muito o abuso sexual dentro desses presídios, né. É muito comum as presas denunciarem sofrer esse tipo de abuso. Então, eu acho que tem sim bastante coisa para ser humanizada, né? A gente precisa melhorar muito a condição das pessoas que estão encarceradas no Brasil. Mas a minha principal divergência com o vereador é que eu acho que não é seguro a gente afirmar que no Brasil basta você não errar aqui fora que você não vai parar lá dentro, né? Já que, por exemplo, nós temos, como o senhor citou, 40% dos presos aguardando julgamento, né? Quantos desses será que são inocentes, né? Tem um documentário fantástico chamado Justiça, que o documentário começa mostrando um cidadão que está há algum tempo tentando se livrar da cadeia e ele foi acusado de ter pulado o muro de uma casa, cometido um furto, pulado o muro de volta, né? E depois de algum tempo de insistência ele consegue fazer com que o juiz percebesse que ele era um cadeirante, né? Ele estava há meses trancado, como se fosse um criminoso que pulasse muros, e ele teve paralisia infantil, estava na cadeira de rodas desde criança. É bem interessante o documentário começar por esse exemplo, porque é um exemplo forte, né, de como é injusto, muitas vezes, a cadeia para o povo brasileiro, né? Na verdade, muitas pessoas, se sofrerem a acusação de terem cometido algum crime, por qualquer razão que seja, simplesmente não vão ter acesso à defesa, né? Não vão encontrar uma defensoria pública em condições de realmente fazer um acompanhamento adequado do processo e podem parar na cadeia sem terem cometido crime nenhum, né? Esse também é um problema do sistema prisional brasileiro. Prender inocentes no Brasil não é um negócio fora do comum. Basta ver o batalhão lá de São Gonçalo, né, os policiais associados ao tráfico de drogas, para poder fingir que estavam combatendo o tráfico, prendiam usuários como traficantes, né? Vereador, onde que esse conceito humanização passa por uma compreensão que o senhor acredita que não condiz com a realidade? Ou seja, o senhor citou a questão da garantia de alimentação, mas também há a situação de falta de assistência médica, ou seja, existem problemas clássicos, né? Sérgio, a humanização ela pode ajudar? De maneira nenhuma que eu estou querendo ser radical sobre o conceito humanização. Não é sobre a palavra humanização. Eu entendo que todo o sistema carcerário precisa passar por uma reforma, certo? Eu, por exemplo, defendo a privatização dos nossos presídios. E eu vou dizer por quê. Não é porque eu acho que o sistema de privatização ele está imune à corrupção. Não é isso.
mas ele é um sistema que você pode cobrar resultados. Por exemplo, hoje um traficante, um grande traficante, dentro de qualquer penitenciária aqui desse país, dá uma ordem, não é? Para o comando, para uma comunidade. E é executada a ordem dele, tá certo? Outra coisa, e outras aberrações como celulares lá dentro. Quando você privatiza, não é que você resolve todos os problemas. Porém, você pode cobrar. Olha, meu amigo, se você permitir de que esse tipo de comunicação aconteça, quando não é feita por um advogado, não é? Quando não é feita por um advogado do crime, não é? Porque não é um advogado sério, ele é um agente do crime, ele é tão bandido quanto o próprio cliente dele. Enquanto nós também não debatermos isto, não é? Até que ponto esse advogado desse criminoso, ele tem a liberdade total do sigilo absoluto que a ordem dos advogados exige, tá certo? Hoje o que nós temos são advogados e em dezenas e em centenas são boys, não são advogados, são office boys do crime organizado. Então, quando você privatiza, tirando essa parte aí do advogado, você pelo menos cobra, ó, ligou, você perdeu o contrato, não é? Agora, quando é público, você cobra de quem? Não é? Essa corrupção, ela é praticamente endêmica. Então, precisa se mudar. Eu, como pastor que sou, vou a muitos presídios, sei do que é essa realidade de lá de dentro. Precisa reformar? Precisa reformar e de maneira nenhuma a gente pode fechar também os olhos para isso. Vereador, a humanização, ela representa uma afirmação na direção dos direitos humanos? Acho que sim. Agora eu queria comentar essa questão da privatização que o Ottoni levantou, porque eu penso bastante diferente, né? Em primeiro lugar, eu acho que se existe possibilidade de haver algum controle social é sobre os entes públicos, né? Os entes públicos, nós elegemos os administradores, sejam os representantes do executivo como os do legislativo, né? Eu não elejo o presidente de nenhuma empresa privada, né? Eu não exerço cidadania sobre os entes privados. E eu acho muito perigoso a gente terceirizar a tutela de pessoas, né? Seja no sistema prisional, seja no sistema dos manicômios, né? A gente tem, na verdade, uma história muito perversa, né? Quando há uma empresa que ela vai lucrar a partir da prisão de um cidadão, né? A gente conhece várias histórias de manicômios que faziam acertos com juízes para receber pacientes, para poder ter lucro, o manicômio. Os Estados Unidos parece que né? se arrependeram dessa questão da privatização. Teve né? denúncia, né, de manipulação de empresas privadas manipulando juízes, pagando juízes para que os presos fossem enviados para o seu presídio, né? Porque se no presídio ficar vazio, o que vai acontecer com aquela empresa, né? Então eu tenho muito medo disso, né? Eu acho que garantir o lucro de algumas pessoas a partir da exploração, né, do aprisionamento de outras pessoas, eu acho muito perigoso. E aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem um bom exemplo de como é que as terceirizações são perigosas. O Rio de Janeiro está com um problemão por conta das organizações sociais terem assumido várias unidades de saúde do município, né? As organizações sociais chegam a fazer chantagem com o poder público, né? Olha, se não aumentar o valor do contrato, né, eu vou criar uma confusão. Aí anuncia para os servidores que não vai pagar, cria o caos, né? Eu acho que não vale a pena enveredar por esse caminho da terceirização do sistema prisional. Vamos criar novos problemas. Agora, vereador, voltando ainda em relação a essa garantia dos direitos humanos, quando a gente observa que parte da sociedade tem um discurso de radicalismo em relação aos detentos, a gente, quando ouve a palavra humanização, que pode ser interpretada de uma forma diferente, não garantir a integridade humana não seria se igualar ao criminoso, na opinião de vocês? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Você precisa, por mais difícil que seja, você achar que um estuprador, tipo esse último estuprador que há poucos dias atrás estuprou uma menina
ali na região de Jacarepaguá, segundo a polícia, por 13 vezes, sendo que ele já tinha sido preso pelo mesmo crime e saiu, não é? Eu sei que é duro ter que reconhecer que esse cara é um ser humano. Eu sei que é duro, não é? É difícil. Ainda mais quando é com alguém do nosso sangue, não é? A sociedade, ela não está radical, ela está cansada, ela está enfadada, certo? E enfadada, ela parte para o radicalismo conceitual, né? Ela passa a ter opiniões extremadas e que não vão resolver, não é? Mas eu entendo que, e aí eu volto a Alerj, Renato, está agora discutindo um tema que é um projeto de lei tentando impedir, não é, que os presidiários ou que os presos sejam atendidos em hospitais públicos, certo? E que eu concordo, tá? Concordo plenamente. Acho que antes disso, o Estado deveria criar um hospital totalmente equipado, totalmente humanizado, vamos usar agora a palavra, para o preso, tá certo? E também pegar essas unidades de saúde prisionais e também equipá-las, nada contra. Agora, eu acho que a gente pode pensar nesse projeto quando a gente pensa o seguinte, na segurança da própria população. Eu não ficaria confortável em ter minha mãe, meu pai, ou alguém, não é, que eu gosto, ou qualquer cidadão, não é, numa mesma ala de assistência social dentro de um hospital com um traficante, tá certo? Correndo o risco de que, a qualquer momento, como já aconteceu várias vezes, entre alguém para tentar resgatar logo aquele prisioneiro. Então, é um debate muito amplo, é um debate que realmente está pautado muito no cansaço da sociedade, mas que você precisa tratar desse tema para que você não aumente mais ainda a barbárie e não transforme aquele lugar em uma grande faculdade de presos e de criminosos, nós realmente precisamos debater sobre isso. Ok, vereador, nós vamos para mais um intervalo e voltamos com o Rio TV Debate. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate com o tema humanização do sistema carcerário. No bloco anterior, a gente contextualizou um pouco a questão desse tema, mas agora a gente gostaria de entender quais são as soluções, né? Como que a gente consegue ter um sistema prisional humanizado, vereador? Olha, para mim o primeiro passo é combater o hiperencarceramento. A gente pode tomar medidas que em curto prazo têm um grande efeito, né? Por exemplo, restringir as penas de prisão para os crimes violentos, né? A regulamentação do mercado de drogas, né? Hoje, a maior parte dos condenados são condenados por tráfico de drogas. Quase todos eles desarmados, sem estar associados a quadrilhas, com uma pequena quantidade de drogas. Acho que a gente pode tomar medidas para combater o hiperencarceramento e ter resultados rápidos. Agora, para a gente ter realmente uma solução para a questão da violência, porque a questão do sistema penitenciário é a questão da violência, né? Para a gente ter uma solução verdadeira para a questão da violência, infelizmente, a gente precisa encarar o problema das mudanças estruturais da sociedade. Não existe saída emergencial para a violência no Rio de Janeiro. Prender mais pessoas, matar mais pessoas, fazer a 15ª intervenção das Forças Armadas na cidade do Rio de Janeiro desde 1992, né? Isso daí é enxugar gelo, é adiar a solução do problema. Pode até diminuir o medo das pessoas que estão assustadas, que estão impacientes, que veem as tropas nas ruas, né? E imaginam que algo vai mudar. Mas a gente precisa dar, né, condições para que a juventude brasileira acredite que se ela estudar e trabalhar, ela vai viver com dignidade. E o grande problema é que uma parcela enorme da juventude brasileira sabe que através do estudo e do trabalho não vai conquistar dignidade. E aí acaba optando, né, por ter uma vida às vezes mais curta, mais perigosa,
mas mais prazerosa, né? Esse é o grande desafio. O jovem inglês, ele sabe, né, que se ele estudar e trabalhar, ele vai viver com dignidade. Pode não ficar rico, mas vai viver com dignidade. O jovem brasileiro não pode acreditar nisso. Enquanto ele não puder acreditar nisso, a gente vai enxugar gelo. Vereador, caminhando para a humanização, a gente precisa de um plano estratégico, ou seja, ocupação, profissionalização, por exemplo, nas unidades prisionais? Sim, precisamos. Mas lembrando que cada ser humano é dono de suas escolhas. Ok? Eu posso, conforme o 5 falou, entender como jovem de que eu estudando e eu trabalhando, isso não garante a minha dignidade. Na verdade, garante. Pode não garantir o salário que eu quero ganhar. Pode não garantir o sucesso que eu quero ter, mas garante a dignidade. Porque é mais digno, você tem que definir também o que é dignidade, né? Dignidade, pegar uma arma, botar na cintura e assaltar alguém e fazer do salário de outrem o seu sustento, isso não é ter dignidade, não é? Então, mas é claro que muitas coisas precisam mudar. Você não pode ter um sistema carcerário onde 40%, repito, de quem está lá dentro ainda não foi condenado. Quem não foi condenado não pode estar lá dentro. Não é? Em um país democrático de direito que nós vivemos, isso é uma aberração, tá certo? Volto a falar sobre o assunto drogas, já que é um assunto que faz parte da minha vida de estar cuidando de muitas pessoas dependentes químicas. A questão da dependência química, que de acordo com últimos dados que eu pude estudar, representa mais de 35% de todo esse encarceramento, não é? Nós precisamos entender que dependente químico não é traficante. Quem cuida dele não é polícia, é saúde pública, não é? E entendermos de uma vez por todas, não é? Entre tantos projetos que a gente poderia aqui citar, eu volto e quero terminar com esse projeto não de curto prazo, mas de longo prazo, ok? E aí? Vamos esperar o que da próxima geração? Vamos construir mais presídios ou vamos dar mais educação a esta base para impedir que essa meninada venha e veja no crime uma oportunidade de vida melhor do que a dignidade de você poder ter um trabalho digno e também, com ele, sustentar dignamente a sua família. Então, eu acho que o Brasil precisa parar de tratar o problema de hoje apenas e começar a impedir que o problema de hoje se repita amanhã. Sabendo que a gente não fez esse dever de casa no passado, que essa geração está presa, ou seja, boa parte aí que está lotando os presídios. Melhorar significa diminuir a ociosidade, criar oportunidades é o caminho para a gente ter uma ressocialização na sua avaliação, vereador? Não, eu acho que não tem solução enquanto tiver tanta gente presa, né? As soluções que passam pela cadeia, elas não são soluções, né? A gente precisa fazer com que as pessoas não entrem no presídio. Depois que elas estão presas, é evidente que o tratamento tem que ser humanizado, que a gente tem que procurar estratégias de reinserção, né? Mas isso tudo só vai acontecer, né, se o número de presos não inviabilizar o funcionamento do sistema. E aí, né? Passa pela revisão de penas, passa por tudo isso. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E essa questão da dignidade, é claro, vereador, que eu acho que as pessoas que não se envolvem com o crime, elas vivem com dignidade, né? Dessa maneira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa trabalha e mora numa casa que não tem uma ligação com o esgoto, que quando chove inunda tudo, né? Que não consegue levar alimento para casa, né, na quantidade necessária. Essa é a realidade da vida da maioria do povo brasileiro, né? Porque se a gente não admite que a questão do crime é um produto social, se a gente individualiza a decisão, a gente acaba caindo no racismo, sabe por quê? Porque como é que a gente explica, né, que na Holanda tem menos jovens fazendo opção pelo crime do que no Brasil? Não são as diferenças sociais e econômicas da Holanda para o Brasil que explicam isso? Porque senão vai ser a raça, né?
Tem gente que explica assim, não, porque na Holanda tem muito branco, aqui tem muito preto. Okay. Por isso que a Holanda é mais pacífica. Tem gente que pensa assim. Alguns não admitem, mas pensam, né? Então a gente precisa encarar de fato isso. A sociedade brasileira precisa aceitar o fato de que a nossa sociedade produz o crime. Se a gente não mudar a sociedade, a gente vai continuar a produzir o crime. Lembrando apenas de que a maioria esmagadora daquelas pessoas que trabalham com dignidade, mas que vivem em uma casa que não tem o mínimo de saneamento básico, por exemplo, a maioria esmagadora não se enveredaram pelo crime. Essa é a nossa sorte, inclusive. Então, a maioria esmagadora não pegaram uma arma. Portanto, eu volto ao tema escolha. Cada um faz a sua escolha. E a escolha que eu faço vai determinar os sacrifícios que eu vou pagar. Então, hoje um jovem que está agora assistindo esse programa, não é? É bom que ele entenda isso. Olha, o problema carcerário do nosso país não vai ser resolvido a curto e a médio prazo. Essa molecada aí, você, não é que está agora vendo a gente, deve ter 16 anos, 17 anos, 18 anos. Significa que se você fizer alguma besteira aqui fora hoje, você tem uma grande chance de ainda pegar esse sistema carcerário que nós estamos falando. Então, ande direito, ande de acordo com a lei, para que você não precise entrar lá dentro, se bem que injustiças, conforme o Cinco falou, também acontece de montão nesse país, onde quem realmente não cometeu crime também está lá. Mas isso são exceções. Chegamos ao final desse debate, mas a gente precisa das considerações finais, começando com o senhor. Não, eu acho que essa questão da escolha, eu vou tentar fazer um acordo aqui com o Otônio. Que eu não tenho tanta certeza se essa escolha é tanta escolha assim, né? Se é feito de uma maneira consciente, né? Tão bem trabalhada. Mas vamos supor que seja escolha. Então vamos submeter menos jovens a terem que fazer essa escolha. Essa que é a questão, né? Eu concordo contigo, a maioria não faz a escolha pelo crime. Mas essa escolha está colocada para muita gente, né? E mesmo que a minoria opte pelo crime, o problema continua insolúvel, né? Então, acho que a grande missão da nossa sociedade é fazer com que os jovens não precisem fazer essa escolha, né? Que eles tenham garantia da qualidade de vida deles, né? Sem precisar ponderar, não, eu vou ser um escravo igual meu pai foi, ou eu vou curtir a vida como bicho solto, né? Vamos tentar fazer com que a juventude não tenha que fazer essa opção. Lembrando para o meu colega Renato Cinco, de que ele citou os nossos irmãos branquinhos lá da Holanda, né? Lá na Holanda também tem crime. E lá na Holanda existem jovens que não precisavam fazer esse tipo de escolha e que fizeram. Portanto, volto ao tema escolha pessoal. Eu acho que você não pode condenar a sociedade pelo rumo de vida que cada indivíduo tomou. Isso não significa que não há injustiças sociais. Isso não significa que nós não precisamos rediscutir valores da nossa sociedade, como distribuição de renda, por exemplo. Mas significa que cada um responde pelos seus atos. Quando eu digo, como pastor, quando eu entro na favela, tento resgatar um garoto daquele que está lá no tráfico, e aí eu explico por que ele tem que sair de lá, tem um que diz, pô, pastor, eu quero Jesus na minha vida, o senhor me ajuda? Aí eu tiro ele de lá. Mas tem outros que eles olham para mim e aí falam assim, aí tio, tudo bem, o senhor tem razão, mas aí, eu vou morrer mesmo, todo mundo morre. Portanto, obrigado, próxima semana o senhor vem aqui. Aí eu vou daqui a 15 dias e ele já não está mais lá. O que é isso? Foi uma escolha que ele fez. Tem 1000 presos na Holanda, tá, Otônio? 1000 presos na Holanda. 1000 presos. Então, 1000 que fizeram essa escolha, apesar de estarem vivendo na Holanda. Vereadores, muito obrigado pela participação de vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.